Como vender mais ainda hoje, utilizando o teu bem mais precioso, o ativo mais precioso da empresa? Olha, o que eu estou falando aqui não é, na verdade, um título para chamar atenção. É realmente o que eu vou explicar para você aqui nesse vídeo. Então vamos lá. Para eu começar a te explicar, eu preciso explicar uma história, né? A história que me levou a querer fazer esse vídeo. Tem um cliente, grande amigo meu, Fábio, ele é dono de uma oficina mecânica, e ele falou para mim assim: Felipe, eu estou sempre pensando, né, o que que eu faço para melhorar o faturamento aqui dentro da oficina? E todo mês é uma guerra, né, é uma batalha para conseguir bater o faturamento da empresa, a gente sempre está ali naquela batalha, às vezes acaba tendo que antecipar a duplicata para conseguir pagar, né, as contas da empresa, e eu não sei mais o que fazer. Né? O que sempre falam para mim é: você precisa investir em tráfego pago. Mas eu não sei se esse negócio de tráfego pago funciona, eu já tentei fazer isso antes, mas eu não sei se isso realmente vai dar resultado para minha empresa. E olha só que interessante, né? Essa história do Fábio, eu acredito que é a história de muita gente aqui. Muita gente que já tentou de tudo e talvez não teve resultado, ou então já ouviu falar de algumas estratégias muito complexas, muito difíceis de executar, que podem, claro, dar resultado, mas elas envolvem aprender ferramentas diferentes, envolvem investir tempo de estudos, né, envolve investir muito dinheiro em tráfego, por exemplo, para conseguir gerar algum resultado. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui, o que eu vou trazer, que foi a mesma coisa que eu trouxe para o Fábio, é trazer uma solução simples, rápida e sem complexidade. Então, e utilizando algo que vocês já sabem, algo que vocês conhecem, tá? Eu sei que eu estou gerando um pouco de expectativa aqui, porque eu estou construindo uma ideia, mas eu quero que vocês entendam por que que isso funciona, tá? Então, o Fábio, ele me procurou falando: poxa, eu estou quase investindo em tráfego pago de novo, mas eu estou um pouco em dúvida. O que que eu posso fazer? A grande pergunta que eu fiz para ele, né, a grande sacada é: Fábio, quantos clientes você tem hoje, tá? Independente que se eles já compraram, independente aí se eles compraram esse ano, compraram esse mês, mas quantos clientes você tem registrado na base? Clientes que já compraram de você em algum momento da vida. E ele falou para mim que ele tinha 800 clientes registrados nessa base. O teu número, ele pode ser maior, pode ser menor do que o do Fábio, não importa, tá? Mas o bem mais precioso, o ativo mais precioso que você tem dentro da tua empresa é a tua carteira de clientes. E eu não estou falando aquele cliente que comprou esse mês, eu estou falando todo mundo que já te conhece, já confiou em você em algum momento e que pode voltar a confiar e pode voltar a trazer dinheiro para você, tá? Então, veja só que interessante, tá? Os clientes que compram de você de maneira recorrente, no caso do Fábio ali, quem vai fazer uma revisão do carro anualmente, tá? Às vezes faz uma revisão com ele e às vezes no outro ano, por alguma razão, faz em alguma outra oficina. E olha só que dinheiro que a gente está perdendo, que a gente está deixando em cima da mesa, porque se o cara já confia em você, se esse cliente já gosta de você, já confia no teu trabalho, se ele foi bem atendido, por que que eu vou deixar ele fazer numa outra oficina mecânica? E aí você deve estar se perguntando: tá, mas se ele confia no meu trabalho, por que que ele foi fazer em outra oficina? Imagina que você tem um amigo, tá? Um amigo que você conversa todo dia com ele, que você manda mensagem, que vocês saem juntos, e aí a gente sabe que a vida ela é um pouco complicada, a vida é um pouco complexa, acabam surgindo várias situações, e por alguma razão a gente acaba se distanciando dos nossos amigos por falta de tempo, não por falta de vontade de estar junto com eles. E por falta dessa conexão, por falta dessa conversa, acaba se distanciando, um acaba parando de mandar mensagem para o outro, e aí acaba se tornando cada vez mais difícil de se conectarem de volta. E muitas vezes o que acontece com esse cliente é isso. Né? Surgiu uma outra oficina mais perto da casa dele, ele quis agradar um outro cliente dele, é, por alguma razão ele acabou fazendo numa outra concessionária, mas por falha de vocês, né? Por falha da empresa. Porque você deixou de puxar o relacionamento com ele. Você precisa manter o relacionamento com esse teu amigo, no meu exemplo, para que vocês continuem conversando, né? Para que vocês continuem tendo contato. E com o cliente que deixou de fazer serviço com você, provavelmente foi o fato de que vocês foram se distanciando, você não manteve o contato. Eu não vou entrar nessa história agora de CRM, de falar como é que você vai estruturar esse contato, porque eu não quero entrar em nada complexo. Eu quero mostrar para vocês uma solução muito básica, muito fácil de fazer, que vocês não vão precisar reinventar a roda, vocês não vão precisar ficar estudando um monte. Vocês vão simplesmente, eu vou mostrar para vocês um método de gerar dinheiro utilizando essa carteira de clientes que vocês já têm. Tá? Então, a ideia aqui é não gerar complexidade nenhuma, é colocar uma solução que vocês vão começar a executar, como eu falei no título, hoje mesmo. Tá? Não é coisa de marqueteiro isso aqui.
e realmente eu quero mostrar para vocês. Existem 3 maneiras, assim, muito simples da gente gerar resultado hoje para a empresa, tá? Por mais que você tenha feito uma técnica parecida, ou tenha feito algo parecido nos últimos meses, você não fez desse jeito que nós estamos fazendo aqui, tá? Então, você pode fazer de novo. E olha só, o método de contato, a mensagem que você envia, tudo isso influencia no resultado. Então, por mais que você tenha feito esse tipo de ação aí no último mês, nos últimos 2 meses, pode ser que não tenha gerado tanto resultado quanto pode gerar, porque você não estava usando a mensagem correta. E o que eu vou mostrar para vocês aqui é exatamente o que fazer, como fazer, qual mensagem enviar. Eu vou mostrar para vocês tudo aqui, direto aqui nesse vídeo, para vocês entenderem exatamente como se faz. Então, existem as 3 maneiras mais fáceis de você gerar caixa para a tua empresa muito rápido. Se você está precisando pagar as contas desse mês, se você está precisando pagar aquele empréstimo, se você está precisando pagar qualquer coisa que você tem aí que está atrasado ou que você está com medo de atrasar, essa técnica vai te ajudar aqui nesse momento. Então, a primeira coisa, o mais fácil é você pegar aqueles clientes que compraram nos últimos 3 meses, nos últimos 6 meses. Então, não importa se você é uma oficina mecânica, se você é um advogado, se você é um contador, se você é uma agência de marketing, não importa. Eu dei o exemplo do Fábio, porque foi o Fábio que me deu essa ideia, e o Fábio é real. Se ele estiver ouvindo aqui, ele vai mostrar para vocês que a gente realmente fez isso aí na empresa dele. Bom, então o mais fácil, né, o primeiro ponto mais fácil é pegar aqueles clientes que compraram há pouco tempo e ainda está fresco na cabeça deles a memória sobre a empresa de vocês. Então, se ele já comprou de vocês nos últimos meses, ele está mais apto, está mais fácil de fazer ele comprar de novo. Mas veja, se ele já comprou um produto X, vamos dar o exemplo do Fábio. Se ele foi lá e já comprou uma troca de óleo, já foi lá e fez uma troca de óleo, eu não vou conseguir vender uma troca de óleo de novo, porque existe um período, né, até fazer uma troca de óleo novamente. Mas eu posso vender um outro produto. Tá? Por mais que ele tenha ido lá e já tenha feito uma troca de outros itens essenciais, existem outras coisas que eu posso vender. Então, no caso do Fábio, né, ele usa a revisão como produto base, que é um produto que precisa ser feito todo ano, mas ele usa algumas outras vendas complementares, como por exemplo o pneu, como o alinhamento, balanceamento, como vendas extras. Então vamos pensar aí se a gente tivesse um outro produto, tá? Até se você tiver um varejo, isso funciona, tá? Se uma pessoa foi ali, comprou uma roupa, por exemplo, comprou um casaco nos últimos 2 meses, o que poderia combinar com esse casaco que a pessoa deixou de comprar? Alguma coisa que pode combinar com isso. Se você é um prestador de serviço, é a mesma coisa. Vamos dizer que você vende tráfego pago. Você vendeu o tráfego pago, mas será que o site está bom? Será que precisaria fazer algumas modificações no site? Alguma atualização no site? Existem vários produtos complementares que podem ser vendidos para aquele mesmo cliente. A gente chama isso de upsell, vocês não precisam saber esse nome, não tem problema, mas é uma técnica muito válida dentro do mercado das vendas que talvez você não esteja aproveitando. Tá? Se você já fez essa ação antes, mas ela não teve resultado, bora fazer de novo. Vamos fazer de um jeito ali que traga resultado para vocês. Vou explicar exatamente o passo a passo. Então, a primeira coisa que você vai fazer é pegar essa listagem de clientes, entende? Então você vai listar todos os clientes, coloca numa planilha do Excel ali alguma coisa, imprime, não sei, faz o que você quiser, mas faz uma listagem desses clientes que compraram nos últimos 6 meses, que a gente vai oferecer uma proposta específica para esses clientes. Segundo tipo de cliente, aquele cliente que comprou de você no ano passado, mas esse ano ainda não comprou. Então depende de quando que você está assistindo esse vídeo, né? Se você está assistindo o vídeo na hora que eu gravei aqui, que é março, então você pode pegar quem não comprou em 2025, você vai olhar quem não comprou em 2025 e vai começar a oferecer esse produto para quem não comprou, tá? Se o teu produto não tem uma recorrência, é difícil, né? Um produto que não tem bem uma recorrência. Mas é isso que a gente vai oferecer, tá? Para quem não comprou em 2025, nós vamos oferecer em 2026 para essa pessoa voltar a comprar. Mas lembre-se que eu não posso simplesmente chegar e fazer uma oferta. Então, se você já fez esse tipo de relacionamento antes, se você só enviou uma oferta para a pessoa, provavelmente foi por isso que ela não comprou. Porque é que nem aquele amigo, lembra que eu expliquei para vocês, aquele amigo antigo que você tinha, você não pode chegar pedindo um favor para ele, porque senão vai parecer o quê? Vai parecer que você quer só sugar ele, vai parecer que a amizade não importa para ele. Vai parecer que você só está querendo tirar vantagem. Então, você precisa primeiro mandar uma mensagem para construir um relacionamento, para retomar o relacionamento, e depois você faz uma oferta. Entende? É muito importante você usar essa ordem correta.
Beleza, faz uma listagem desses clientes também, puxa lá no teu sistema e tudo mais. Agora eu vou dar um puxãozinho de orelha em vocês. Se você falar para mim, eu não tenho essa listagem. Deixou, não vai ter corte não, deixa eu tomar uma aguinha. Vamos dizer que você não tem essa listagem. Aí é um puxão de orelha, viu? O ativo mais importante que você tem, que são o nome, e-mail, telefone dos clientes que compraram de você, você não tem essa listagem, você está perdendo demais. Então, se você não tem isso, você vai ter que começar a fazer isso a partir de hoje. E para de registrar aquele cliente como consumidor final, sem colocar nome, sem colocar CPF, sem colocar e-mail, sem colocar telefone. Você precisa identificar o consumidor para que você possa fazer essas ações depois. Então vamos lá, primeira ação, a gente está falando com o que a gente chama de ativos, aqueles que compraram há pouco tempo, 3 meses, 6 meses. Depois a gente vai falar com os inativos, aqueles que deixaram de comprar no ano passado, por exemplo. Tá? Ou então, né, se a gente está falando, se você está vendo esse vídeo mais na metade do ano, quem ainda não comprou esse ano, tá? Ainda é uma boa alternativa. Terceira oportunidade, tá? Se você faz tráfego pago, se você não faz, não importa. Você vai precisar olhar todos os orçamentos que você fez. Orçamentos significam pessoas que queriam comprar, que tinham vontade de comprar de você e acabaram por alguma razão não comprando. Não fecharam por alguma razão. Mas isso não quer dizer que eles já tenham comprado de alguém, entende? Muitas vezes você consegue recuperar esse cliente, mesmo que seja há um ano atrás que ele tenha feito um orçamento contigo. Isso não quer dizer que ele comprou, e mesmo que ele tenha comprado, às vezes está na hora de comprar de novo. Eu vou te dar o meu exemplo, tá? Eu já resgatei muitos clientes que fizeram orçamento comigo há um ano atrás, mas acabaram não comprando de ninguém, só desistiram da ideia de comprar um treinamento, de comprar uma consultoria, e eu voltei, conversei com eles, entendi que talvez aquele não era o momento, mas que agora pode ser um momento de compra. Então veja, você tem aí um bem muito importante, que se a pessoa fez orçamento contigo, significa que ela era qualificada, significa que ela tinha interesse, mas por alguma razão aquele não era o momento, ou por alguma razão ela não confiou em você, mas essa é uma lista importantíssima de clientes também, ou de quase clientes, que você pode usar para resgatar faturamento para a tua empresa. Por que que essa técnica ela funciona muito melhor do que qualquer outra técnica? Porque são pessoas que já conhecem você. São pessoas que não têm aquele atrito, aquela dificuldade de criar autoridade, de criar conhecimento sobre você, de, sabe, de consumir conteúdo para gerar esse relacionamento, porque já existe um relacionamento. Se já houve uma compra anterior, é porque já existia esse relacionamento. Então, por isso que essa aqui é a melhor técnica possível para você resgatar dinheiro, né? Para você tirar aquele dinheiro que está em cima da mesa, que está espalhado, que você não fechou, traz ele de volta. Tá? Eu estou atendendo uma dentista, por exemplo, e veja só, teoricamente a gente precisa ir todo ano no dentista. Nem todo mundo vai. Se eu esqueço de entrar em contato com essa pessoa, fazer relacionamento e trazer ela de volta, eu estou perdendo dinheiro. Porque é dinheiro que poderia estar no meu bolso, que poderia estar na minha empresa, e não está simplesmente porque eu não organizei um contato com aquele cliente. Então, veja, não importa qual que é o seu ramo, isso funciona e funciona muito bem. Agora, por último, eu quero fazer um convite para vocês. Tá? Pode ser que você esteja pensando agora, beleza, quero fazer, acho que é uma ótima ideia, eu posso trazer faturamento para dentro da minha empresa. Só que muita gente, assim como o Fábio nesse caso, tá, não sabe qual mensagem enviar, ele não sabe como organizar a carteira de clientes dele, ele não sabe como fazer esse contato, né? Através de que e-mail, se vai ser o WhatsApp, ele não tem as ferramentas apropriadas, ou seja, tem mais dúvidas do que realmente conhecimento para fazer isso. E olha, você empresário, você não precisa ficar sabendo fazer tudo, e você não precisa fazer tudo sozinho. Então, o que eu tô aqui para te oferecer, tá? E aí já vou adiantando, tá? Que o que eu tô cobrando para fazer isso é um valor extremamente baixo. Tô cobrando R$ 29,90, tá? Já vou adiantando para quebrar essa barreira de preço. Estou cobrando um valor simbólico mesmo, para que eu possa fazer essa ação comercial junto com vocês. Tá? Eu estou colocando aqui ó, no link, inclusive, o link da minha página, onde eu estou vendendo esse kit de reativação. O que quem comprar junto comigo, né, quem for fazer essa ação junto comigo, o que vai receber? Vai receber uma planilha que eu montei exatamente para você colar ali aquelas listagens de cliente, tá? Com isso, já vai aparecer na planilha ali, vai aparecer exatamente quantas é,
vai aparecer quantos contatos você precisa fazer por dia para você terminar aquela lista, e vai aparecer para você se o teu resultado ele está acima do esperado ou se ele está abaixo do esperado. Para que serve isso? Ele serve para entender se a mensagem que a gente está enviando, para ver se o nosso contato ele está efetivo ou não. Tá? Para isso que serve. Então, minha gente, eu não vou mostrar para vocês a planilha aqui, né? Obviamente, porque eu não quero que vocês vejam, vocês precisam me apoiar para eu apoiar vocês também, então por isso que eu não vou mostrar a planilha nesse momento, mas eu vou te entregar essa planilha e eu vou te entregar em vídeo uma aula, não estou falando uma super aula, uma aula que você vai demorar tempo para assistir, eu estou falando de algo objetivo, vou te explicar como usar essa planilha, vou te explicar qual mensagem que você precisa enviar para os seus clientes e vou te explicar como que você precisa fazer essa ação comercial. Tá? Então, claro, você pode fazer essa ação sozinho? Obviamente você pode, mas talvez você não tenha todo o resultado, né, que você poderia ter por não saber qual mensagem enviar ou por não saber como organizar. O outro risco que existe é que você tem dinheiro na mesa, você pode aproveitar, né, obviamente essa oportunidade, mas pela complexidade, né, pela dificuldade de fazer, e eu sei que empresários, né, assim como eu, nunca tem tempo para fazer. A gente tem um monte de coisa para resolver. Muitas vezes a gente é o comercial, a gente é o suporte, a gente é o atendimento ao cliente, a gente é tudo dentro da empresa. Então, veja, se você vai fazer comigo essa ação comercial, eu vou te explicar exatamente o que você precisa fazer sem complexidade. Você não precisa reinventar a roda, como eu falei, eu adoro a sua frase. Você não precisa reinventar a roda. Você não precisa fazer sozinho, pensar em qual estratégia que vai ter que ser, em como que vai ter que ser, quando existe tudo pronto, quando a gente já tem um método que funciona. Tá, eu já fiz esse método com dentista, com advogado, já fiz com oficina mecânica, eu já fiz com distribuidora de material elétrico, já fiz com material de construção, já fiz com consultoria, com marketing, fiz com um monte já de empresas e é um método validado, é um método que já traz muito resultado. E veja só, eu estou pedindo R$29,90, né? Agora é o meu lado vendedor aqui, mas assim, eu estou pedindo R$29,90. Faça o cálculo junto comigo. Se você pegar R$29,90, que é o que você vai gastar, e se você multiplicar pela quantidade de resultado que você pode ter, então vamos dizer lá que vamos dizer que teu produto custa R$200 lá o ticket médio. Se você reaver, vamos dizer, você tem uma listagem de 1.000 clientes e você consegue trazer 10 de novo para a empresa, um ticket médio de R$200. Você vai trazer 10, vai trazer 2.000. Cara, você vai pagar R$29,90 por essa orientação. A questão é assim, qual que é a pior hipótese possível? Se você comprar e você não conseguir fazer, que não vai acontecer, tá? Mas na pior das hipóteses, se for isso, você pagou só R$29,90. E qual que é a melhor hipótese? A melhor hipótese seria você fazer 10 vezes esse valor em resultado ainda esse mês. Estamos aqui agora no finalzinho do mês, você vai aproveitar para fazer esse mês. Na verdade, a pior hipótese, vou falar para você qual que é você ficar de fora. A pior hipótese é você não fazer, sabendo que você tem dinheiro na mesa e que você poderia recuperar esse dinheiro utilizando o teu bem mais precioso, que é a carteira de clientes. Então, veja lá, se você quiser fazer, eu não vou mais ficar fazendo meu pitch de vendas aqui, se quiser fazer, faz, se não quiser também, é você que está perdendo nesse sentido, mas entra aqui, ó, na descrição do vídeo vai ter a minha página, tá? Vai estar lá uma landing page, vai ter uma paginazinha bonita, onde você vai poder comprar esse produto, tá? Comprou o produto, é entrega imediata, vai ser no Hotmart, pá, entrou lá, comprou, automaticamente o Hotmart vai te enviar esse meu material, vai te enviar 2 vídeos meus, tá? 2 aulas mostrando exatamente como fazer e vai mostrar a minha planilha também, mostrando exatamente, a planilha já mostra exatamente o resultado que você tem, o que você precisa fazer e tudo mais, então a planilha ajuda a organizar. É importantíssimo ter essa planilha, tá? Porque se você não organizar os seus resultados, você não vai ter ideia de para onde você está indo, se você está tendo um resultado bom ou está tendo um resultado ruim. Você não vai saber para quem você ligou, para quem você não ligou, quem te deu o atendimento, quem não deu, quem respondeu, quem não respondeu. Você precisa dessa planilha, tá? Para fazer a organização. De novo, você pode fazer sozinho, obviamente, corre o risco de não fazer direito, corre o risco de não ter o resultado. Beleza? Então, vou encerrar o vídeo por aqui e eu convido você para fazer essa ação comercial junto comigo. Clica aqui e vamos fazer.